Já jogou dela aí. Que horror. Nossa, ninguém gosta do professor. Que horror. É isso, a vida é essa. A gente dá tudo de melhor pro 8º ano só para levar facada. É isso, gente. Tudo bem. Acontece. Isolado, isolado. Página 51. Bora, que a gente já fez muita atividade. Agora é hora de assunto novo. Sinto muito para vocês. Não, mas o Frank não sei. Ué, o quê? A Tá, professora de português no nosso cangote. gente, a partir de hoje nós vamos começar a estudar os números reais. São um conceito que vocês vão usar muito lá no nono ano. E quando vocês chegarem lá, vocês já vão saber tudo sobre isso. Mas não se apavorem, isso aqui não tem nada demais, é só o complemento de uma coisa que a gente já vem estudando desde a primeira semana. Então vamos lá, não vamos ir direto no que o livro está falando ainda. Vamos construir aqui a nossa base para a gente entender bacana. Todo mundo entender, na verdade. Quem está por aí, quem estava no início, quem não estava, e é isso. Então vamos fazer nossas sacolas de número aqui, gente. Vermelho mesmo. Lá no início, na primeira semana, nossa primeira sacolinha, a gente fez lá uma sacolinha de números. O primeiro conceito de número que a gente estudou. Vocês lembram qual é o nome? Saudade de desculpar o Frank. Quando eu chegar Números lá, naturais. isso mesmo. Não vai ter esquecido nada, Samuel. Você vai lembrar tudinho ainda. Não te preocupe. Isso mesmo, a gente estudou a primeira sacolinha de números que foi números naturais. Nossa, tá travando. Depois melhora. Nossa, que N feio. Pronto. Esta primeira sacolinha são aqueles números que a gente falou lá no início que servem para a gente contar quantidades. Aí vocês lembram aí que essa sacola é dos números 0, 1, 2, 3, 4, 5, vai embora. Esses são os números naturais, é um conjunto infinito. Quando eu falar sacola, entenda o conjunto, tá? É um conjunto totalmente infinito. Beleza. Aí, depois a gente... Vocês estão lá no segundo, terceiro ano, não sei, primeiro também. Você aprende a fazer conta com esses números. Você soma, subtrai, aí você multiplica, você divide, faz um monte de coisa. Aí quando chega no quinto ou no sexto ano, você aprende potenciação também com esses números aqui. 2 ao quadrado, 3 ao cubo, etc, etc, etc. E aí, um pouco mais na frente, você descobre um outro conceito de números e um outro conjunto que envolve esse aqui também. A gente já falou isso um monte de vezes, né? Mas não se preocupem, uma hora vai parar. Inclusive, hoje vai parar. E aí a gente estudou um outro conceito de números, um conjunto ainda maior, representado pela letra Z. Vocês lembram qual é esse conjunto? Qual é o nome dele? Inteiro. Isso mesmo, um conjunto dos números inteiros. Então, primeiro os naturais, depois os números inteiros. O conjunto dos números inteiros, ele também tem esse 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai embora. Mas ele também tem uma outra parte que a gente chama dos números negativos. Aí você já vai ter dois conceitos, número negativo e número positivo. Os positivos são os que estão depois do 0, no caso do 1 para frente, e os negativos são os que vêm antes do 0. Então você tem o menos 1, o menos 2, o menos 3. Eu tô espalhando só para ficar mais bonitinho. Menos 4 para cá o menos 5. E vai embora, tá, gente? Também é infinito. Os negativos também são infinitos. Aí a gente passou várias semanas aqui estudando essas operações também com números inteiros. A gente estudou soma de números inteiros, que tem as suas regras, conserva o sinal e subtrai, ou então repete o sinal e soma, enfim, a gente já fez tudo isso. Aí depois a gente aprendeu a subtrair, lembrem que a subtração de números inteiros ela só faz trocar o sinal do número que vem depois. Isso vocês devem lembrar ainda, eu acho que vocês lembram.
Aí depois a gente aprendeu a multiplicar, que é bem simples, né? A gente fez aquela tabela lá do amigo, do inimigo, de caramba, tudo. Depois dividir, que usava a mesma tabela. Aí depois a gente aprendeu potenciação de números inteiros e tudo mais, etc. E depois a gente aprendeu. Acho que foi só isso, né? Ah, a raiz quadrada também a gente falou, lembrem? Lembram disso? Quando tem raiz de número negativo, não tem e tudo mais. Pois é. Aí a gente estudou um monte de coisa em relação a esses números inteiros aí, né? Que são os números negativos, o zero e os positivos. Beleza. Mas, depois, aí foi quando a gente começou a usar o livro, a gente descobriu, a gente aprendeu que existe outro conjunto que engloba tanto os naturais quanto os inteiros. Vai ser esse conjunto roxo aqui. Eita. Este conjuntinho aqui, ó. Qual é o nome desse conjunto, gente? Que tem o natural, tem o inteiro e é Racional. representado por letra Q. Deixa eu terminar de falar isso mesmo, muito bom. Q de quociente. Tem que lembrar o que é quociente aí. O professor pode voltar na explicação. Voltar para que parte? Fala. Qual foi a parte que você não lembra? Esses conceitos a gente já estudou, tá, Paula? A gente já falou de natural, de inteiro, e agora eu só estou lembrando isso aqui, tá? Agora a gente vai lembrar o que são os racionais. Racionais a gente estava estudando até semana passada, tá, gente? Vocês têm que lembrar aí que é esse negócio de racional. Bom, lembrem que os números racionais, representados pela letra Q, que tem a ver com quociente, tem que lembrar o que é quociente, são os números que a gente consegue representar dessa forma. A dividido por B, onde o A e o B são números inteiros. Ou seja, gente, racionais, essa palavra racionais tem a ver com razão. Aí vocês precisam lembrar que razão, isso aqui, ó, a gente pode entender como uma divisão também. A gente já estudou isso também, tá? Então, isso aqui, A sobre B, essa fração, a gente pode entender como uma divisão. O número A dividido pelo número B. E aí a gente estudou vários números que a gente podia representar por essa forma. Foi ou não foi? Pois é. A gente, até hoje no meu caderno escrito por aqui, disse que o quociente é o resultado de uma divisão. Isso mesmo, deixa lá, você vai precisar disso. Bom, aí a gente estudou vários números que podem ser representados por essa fração aqui. Tem alguém tentando entrar? Não, acho que é melhor que sim. Então, todos esses números aqui, os números naturais, os iniciais, eles podem ser representados por frações. A gente já falou sobre isso. Todos eles. Então, significa que esses números aqui, os naturais, eles realmente são racionais. Aí você pensa, professor, como é que eu vou representar o número 2? Por exemplo, qualquer número natural que você conseguir pensar aí. Por uma fração, professor. É só você pegar o 2 e dividir por 1. 2 dividido por 1 dá 2? Pois é, então, aqui está uma fração que o resultado dá 2. Só para a gente lembrar, tá? Isso aí tudo a gente já falou. Professor, mas e os negativos? Dá para pensar do mesmo jeito? Dá. Se você quiser representar, por exemplo, o número menos 5, quer saber se ele é irracional, ou seja, se você pode colocá-lo como uma divisão, é só você dividir ele por 1 também. Menos 5 dividido por 1 também dá menos 5. Ou seja, os números negativos, qualquer um que você conseguir pensar, também são racionais. É só você dividir por 1 que você consegue entender isso. E se você não entender alguma coisa dessa revisão, fala aí, tá? Mas enfim, a gente já viu tudo isso. Ok. Depois dos números racionais, dos números naturais e inteiros, que são exemplos de racionais, a gente pensou em outros números também. Os números decimais. Os números decimais também são racionais. Vocês lembram disso? Por exemplo, lembra que eu falei para vocês assim, número 1,1. Esses números aqui, eles podem ser transformados em frações também. E aí eu acho que a gente estudou isso, sim, de transformar esses números para frações. Estudamos. Esse caso aqui, por exemplo, 1,1 é 11 dividido por 10. Se você calcular aí na sua calculadora, esse aqui, 11 dividido por 10, o resultado é esse aqui, ó.
Qualquer número decimal aí que você conseguir pensar, você pode transformar numa fração, tá? Então, pronto, os decimais também são exemplos de números racionais. Vocês conseguem lembrar de mais um exemplo de número racional? Ah, tá, me esqueci de avisar. Esqueci de avisar o quê, gente? Os números fracionários, isso mesmo, Paulo. As frações também são números racionais. E o que mais? Tem mais um assim. O Frank tá viajando, ele me falou. Ah, tá, não sabia. Tá bem, depois ele vê no YouTube, então. E aí, gente, mais um exemplo aí de número racional, que são os números que você pode representar por fração. Foi uma das últimas coisas que a gente estudou. Isso mesmo aí que você está pensando, as dízimas periódicas. Dízimas periódicas. Elas são números racionais. Aí você tem que lembrar o que é dízima periódica, tá? São aqueles números que tem vírgula e aí depois da vírgula tem um período, né? Que fica se repetindo para sempre, eternamente. Certo? Eu só lembro disso agora. Pois é, né? Onde o tempo. E também, professor, quando... O que, Paula? Não entendi. E também, quando a gente tinha começado a dar os exemplos de números racionais, assim, eu falou que tem alguns números que não são números racionais. Isso. Então, só para a gente completar essa nossa história, a gente estudou primeiro os naturais, que são os de quantidade, esses aqui. Depois a gente falou dos inteiros, que já envolve os negativos. Depois a gente falou dos racionais, que já envolve as frações. Aí, né, a gente fez um monte de conta, aprendeu a fazer soma com fração, multiplicação, divisão e os caramba. Isso tudo a gente já sabe fazer. Quem não sabe, tá lá no YouTube, tá? Tem que se inscrever no canal para saber. Beleza. Aí, agora a gente vai para nossa página do livro aí que está escrito assim, lá em cima. Números irracionais. Isso mesmo. Vou colocar de preto. Ok. Tudo isso está no livro, tá, gente? Mas se vocês quiserem copiar, fiquem à vontade. Números irracionais. Olha só, vamos começar observando esse primeiro número aqui. Observe o número racional 0,45, eternamente. Como é que a gente sabe? Como é que o livro sabe que isso aqui é um número racional? Como é que ele sabe? Ele já está dizendo que é. Mas como é que ele sabe? E aí, gente? O que vocês acham? E aí, gente? E aí, o que vocês dizem? Olha, chegou mais 3 pessoas. Deixa eu ver quem foi. Ah, o Arthur... Não, o Arthur de Souza chegou. E aí, Arthur, tudo bom? Quem mais? A Julie. Ei, Julie. É que eu te vi chegando falando um oi. Cadê o resto das pessoas? Tinha gente que tava, não tá mais. Ai, ai. Hein, gente? Como é que a gente sabe que esse número aqui é racional? Vocês estão dormindo ainda? Ai, ai. Isso mesmo. Oi? Isso mesmo, Paula, porque é uma dízima periódica. Por que é uma dízima? Porque tem uma vírgula, e depois da vírgula tem um número que se repete. Nesse caso é 45, 45, 45, 45, 45, 45. E eternamente 45. Nós já falamos aqui nesta matéria que dízimas periódicas são números racionais. Ou seja, ela tem uma forma de ser escrita por fração, que dependendo da questão é meio complicado você fazer uma conta com esse número aqui. Então você pode transformar para fração. Vamos transformar esse número aqui para fração, gente? Como é que ficaria ele em fração? 45 sobre 99. Isso mesmo, tem que lembrar lá. A gente coloca o período, nesse caso aí é 45. E aí, como são dois números que se repetem, a gente coloca 9, 9.
Lembrando que esse processo só pode ser feito porque aqui tem um zero. Se não tivesse o zero, você ia ter que separar em 2 e fazer a conta, e você já sabe fazer isso. Então, esta aqui é a fração que corresponde a este número aqui. Aí você olha aí no livro, se você olhar bem aí, não é essa fração que está aí. É outra fração. Por quê? Oi, professor, bom dia. Bom dia, Júlio. Tudo bem com você? Gente, por que no livro está outra fração? No livro está dizendo que esse número aqui é essa fração aqui, ó, 5/11. Mas a gente não acabou de ver que é essa aqui, ó. Como é que pode ser 5/11? O que vocês acham? Isso aí parece estar simplificado. Isso mesmo, Hermes, muito bom. É porque, gente, as frações, quando a gente usa esse processo para determinar isso aqui, fica desse jeito, beleza. Mas você pode simplificar para deixar uma fração com números menores, se você quiser, tá? Depende da questão. O livro fez essa simplificação intuitivamente, mas se você dividir esse 45 por 9, e o 99 também por 9, óbvio, tem que ser o mesmo número em cima e embaixo, você consegue esta outra fração que está aí no livro, 5/11. Ainda é a mesma coisa, o resultado ainda vai dar esse número aqui, 0,45, 45, 45, 45. A diferença é que está com números menores, tá? E aí vocês precisam lembrar que existem várias frações que o resultado vai dar esse aqui, esse número racional aí que está em roxo. Várias, infinitas frações. Mas aí é mais fácil de conseguir essa aqui. Aí o que você quiser fazer com ela, você faz. Inclusive, vocês lembram lá que a gente pode até multiplicar em cima e embaixo pelo mesmo número, dependendo do que você quer. Vocês lembram disso? Acho que lembram. Beleza, então olha só, esse número racional aqui a gente conseguiu transformar ele em duas frações, né? Além de uma, a gente fez logo duas. Aí tem outro exemplo aí no livro. Vamos colocar aqui. Agora, veja outro exemplo. Esse número aqui, 3,6887 888,990. Vamos olhar para esse número aí e vamos tentar estudá-lo agora, gente. Esse número aí é uma dízima periódica? Ou melhor, vamos começar do básico. Ele é um número decimal? Sim. Sim, né? Porque ele tem, tem vírgula. Cenário novo. Ai, caramba. Então, é um número decimal, né? Beleza. Aí você já deve pensar assim, então ele é racional, porque o professor falou que o decimal são racionais. Eu disse, não, eu disse que decimais são exemplos, não todos, tá? Alguns apenas. E aí eu disse para vocês ainda que eram os decimais que tinham os números que se repetiam, né? Aí a gente já falou das dízimas periódicas. Mas esse aqui, ele é um número decimal. Agora você tem que ver. Ele tem um período? Tem um número que se repete aí? Inclusive, eu escrevi o número errado. Não é assim que está no livro, não. Peraí. Para fazer sentido o que o livro está fazendo. É claro que poderia fazer com esse que coloquei, tá? Mas vamos colocar do jeito que está no livro, para fazer sentido. 6, 87, 88, 89, 90. Não tem, né, gente? Não tem um período, não tem um número que se repete. Ó. Depois de 86 vem 87, depois de 88, depois de 89, depois de 90. Aí o livro, inclusive, continua fazendo esse número. Ele vai colocando mais números aí. 3,86, 87, 88, 89, 90. Aí depois ele coloca o 91. Pronto. Depois ele vem e coloca mais um número depois disso aí. 3,86, 87, 88, 89, 90, 91. 91, 92. E tá só construindo o mesmo número, tá, gente? Só colocando mais casas decimais depois disso.
E aí, eu não sei se todo mundo já conseguiu perceber que esse número aí, nunca que ele vai ter um final, né? Se você ficar colocando isso para sempre. Tio, vou ver no YouTube seu vídeo porque tô meio doente. Ok, tudo bem. Tá bom, melhoras para você, tá? Se cuida, se hidrata. Bom, então, eu acho que todo mundo consegue perceber que esse número aqui nunca vai ter um final. Nunca, nunca, nunca mesmo, porque uma hora você vai colocar, sei lá, o número 1000, aí depois você pode colocar o 1001. Uma hora você vai colocar o número 1.000.000, mas depois você pode colocar 1.000.000.001. Vocês conseguem entender o que eu tô falando? Ou não? Ah, sim. Deixa eu tirar esse barulho aqui, que está me incomodando. Ali tá 86, depois 87, depois 88, depois 89. Isso. A gente está construindo um número aqui, um número completamente aleatório, tá? O livro só colocou o 3, depois foi colocando todos os números a partir do 86, mas poderia ser qualquer coisa, tá? Beleza. Então, o que que acontece? Se a gente continuar a preencher essas casas aqui, esses números depois da vírgula, aí vocês precisam lembrar que aí está no livro escrito assim, casas decimais. Casas decimais, vocês precisam lembrar que são os números depois da vírgula, tá? Depois da vírgula. Aí o livro escreve assim, ó. Deixa eu ler para vocês. Eu imagino que vocês têm um livro aí também. Tá assim. Se continuarmos a preencher as casas decimais nesta sequência, teremos um número com infinitas casas decimais e sem um período que se repita. Porque você nunca vai conseguir um número que se repete, já que você está colocando toda vez um número novo. Então, construindo esse número aqui, a gente nunca, nunca vai ter um número que se repita depois da vírgula lá. Ou seja, esse número não é uma dízima periódica, que a gente está falando agora. Aí, gente, o que acontece? O livro faz uma conclusão. Números como esse aqui, eu vou até escrever. Números como o acima não podem ser escritos na forma A sobre B. Ou seja, gente, na forma de fração, tá? Vou colocar aqui. Na forma de fração. Ó, é isso que o livro coloca aí. Forma de fração. Ou seja, nós temos um primeiro exemplo, um número aqui, que é esse 3, etc, 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 que não pode ser escrito na forma de fração. Lucas Winchester. Aí, gente, vamos só recapitular o que a gente estava falando lá em cima. A gente falou bem aqui, assim, que os números que podem ser colocados em forma de fração são chamados de quê? Isso mesmo, racionais. Agora a gente está falando que existem números que não podem ser colocados como fração. Esses números vão ser o quê? Isso mesmo, tem que usar a lógica aí. Irracionais. É o que nós vamos falar sobre agora. Então vamos aqui, vamos escrever isso, para vocês escreverem aí, se vocês quiserem também, né? Tem no livro. Ok. Ao conjunto dos números que apresentam essas características, número infinito de casas decimais e não periódicos, ou seja, que não tem nada que se repete depois da vírgula aí, damos o nome de conjunto dos números irracionais. Representamos esse conjunto por... Aí aqui eu vou ter que fazer um desenho. É um I. Para mim é o que mais faz sentido, o I de irracionais mesmo. Até agora nenhum fazia sentido. É tipo assim, tá? É um I assim. Ai, não, deixa eu melhorar meu I, peraí. Faz um I. Aí depois faz um risquinho fino, deixa eu fazer um risquinho.
Pronto. Ai, caramba, eu queria tanto papel e uma caneta agora. É isso aí, gente. Então, olha só. Quando eu perguntar para vocês, ou qualquer pessoa do mundo perguntar para vocês, o que são os números irracionais? Qual é a resposta que vocês podem me dar para me explicar o que é número irracional? O que vocês acham? Olha, já tem 25 pessoas. A matemática também está no... Oi, Maria Rita. Esse povo chique não diz um oi. Cadê o resto? Evelyn Amanda. Bom dia, Evelyn. Tudo bom? Depois a gente se fala. Ei, gente, e o aniversário da Evelyn? Como é que tá esse negócio? E aí, gente? O que é um número... Que o número racional é uma representação decimal que é infinita e não periódica, não é isso? É isso, exatamente. Ou você poderia até falar mais fácil. Número irracional é o número que tem vírgula e depois da vírgula nenhum número se repete. Pronto. É isso. É isso que é o número irracional. Vocês conseguiram entender? Sim ou não? Isso é assunto novo, professor? Sim, meu amor. A gente já ficou muito tempo no assunto anterior. Agora já é assunto novo, tá? Página 58 do livro, viu? Tá tudo lá, isso aí. Então, vamos escrever como tá aí no livro. De verde. Tem uma observaçãozinha aí dentro de uma fórmula meio retangular que está escrito assim. Número irracional é todo número cuja representação decimal é sempre infinita e não periódica. É que eu acabei de falar, tem uma vírgula e depois da vírgula os números não se repetem. Ou seja, não existe um número que se repita para sempre. Ok, vocês entenderam até aí? Alguma pergunta? Não, professor. Beleza. Aí, gente, o livro coloca alguns exemplos de números irracionais. O primeiro deles, que na verdade eu não sei porque está em último, é esse aqui. O livro colocou esse aqui, primeiro exemplo. Exemplos. Ai, é muito ruim esse mouse, que horror. Caramba. Aí o livro colocou esse aqui, ó, o número 1, vírgula. Aí olha só como ele construiu esse número. Colocou 70. Depois colocou 700. Depois colocou 7.000. E vai embora. Eternamente. Acho que todo mundo consegue perceber aí que nunca que vai ter um número que se repete daqui, né? Depois dos 7.000 vai vir os 70.000, depois 700.000, depois 7 milhões, enfim. Nunca vai ter um número que se repita. Se você não conseguir entender, você me fala. Aí o segundo exemplo do livro é esse bem aqui, ó. Raiz de 2. Se você colocar no seu celular aí você coloca a raiz e depois aperta o 2. Se bem que eu acho que é o contrário. Deixa eu ver aqui. Primeiro tem que apertar o 2 depois da raiz. Deixa eu ver. 2 depois a raiz. Não. É raiz depois do 2 mesmo. Vai aparecer o número que está aí no livro de vocês. 1,41, 42, 135, 62, 373. E vai aparecer assim. Reticência. Inclusive, no meu celular parou antes. Parou no 62, parou bem aqui, assim. Não sei no de vocês, mas no meu parou no 62. Ah, só porque no celular parou no 62 significa que acaba no 62? Não. Infelizmente é porque a calculadora do celular ela só tem suporte para um certo número de algarismo, né? Acho que vocês entendem isso. Então, depois disso não vai aparecer mais nada, mas isso não quer dizer que o número acabou, porque se tivesse acabado, a gente, né, não era um número infinito. Mas, na verdade, gente, o que acontece? O raiz de 2, especificamente o raiz de 2, tá? Ele é um número infinito que até hoje, inclusive, ninguém conseguiu chegar no último número e nunca vão conseguir. Por quê? Porque ele é um número irracional. Ou seja, ele é infinito, não tem um último número,
e nunca se repete. Se você prestar atenção aqui nesses primeiros aqui, não tem nenhum número que se repita. Inclusive para frente, nunca vai ter um número que se repita também. E não é só raiz de 2, tá, gente? Raiz de 3 também, qualquer número primo que você pensar aí. Raiz de 3 é irracional, raiz de 5 é irracional, raiz de 7 é irracional, todos os números primos que você lembrar. Raiz de 11 também é irracional. Enfim, todos. Todos esses aí são números irracionais. Ou seja, você não tem como representar por fração. É isso que é o número irracional, tá? Aí tem mais um exemplo aí, que é esse número bem aqui. O π a gente representa dessa forma. O nome dele é π. Vou colocar aqui. Π. Esse número, ele é aproximadamente, que está aí no livro, 3,14, 15, mais. 12, 15, 962, 926, 535. 926, 535. Agora a pergunta. Professor, o número pi é infinito, né? Sim. Eu não sei nem... Ah, tá. Esqueci de colocar reticência. E eu não sei nem se vocês já ouviram falar disso. Vocês já ouviram, em algum momento da vida de vocês, falar sobre esse número pi aqui? Pior que eu que já, tio. Já onde? Eu já ouvi falar. Olha o João Pedro chegou também, não disse um oi. Onde foi, Hermes, você lembra? Uma vez foi um filme e outra foi o professor Jordan falando isso aí. Pois é, gente. Ano que vem, quando vocês estiverem no nono ano, vocês já estão no oitavo, né? Quando vocês estiverem no nono, vocês vão estudar algumas coisinhas que vai aparecer muito esse número pi aí. Não se apavorem. Você só precisa lembrar que este número pi é um número irracional, que é o que a gente está estudando agora. Ou seja, é um número que é infinito e que você não consegue representar por uma fração. Quando eu digo não consegue representar por uma fração, é tipo assim, não existe nenhuma fração que você coloque, sei lá, por exemplo, 10 sobre, não sei, deixa eu colocar qualquer número aqui, 13. Não tem nenhuma fração que você faça 10 sobre 13 que o resultado disso aqui seja o número π, por exemplo. Vocês entenderam? Ou seja, não tem nenhuma fração, nenhuma, que o resultado dê o número π. Não existe isso aqui. Não existe. É isso que eu estou dizendo. Então, quando vocês chegarem no nono ano, que vocês tiverem melhor essa questão do número π, vocês vão ter que lembrar disso, tá? É um número irracional. Que significa que ele não pode ser representado por fração e também que ele é um número que é infinito e nenhum se repete depois da vírgula. É isso que vocês têm que lembrar, tá? Mas aí, quando chegar lá, vocês vão ter uma revisão disso também. Não vai ser comigo, infelizmente, mas vocês vão ter, eu acho. Então, gente... O Naboni viveu dizendo sobre isso. Qualquer coisa que ele falava, fazia um pi. Isso mesmo, muito bom. Ai, caramba. Então, olha só. Esse número aqui, ele tem relação com geometria. Na verdade, ele surgiu da geometria. Talvez um dia alguém explique isso para vocês melhor. Não é o nosso foco hoje. Mas o que acontece? Todas as vezes que vocês forem calcular a área, o volume, enfim, de alguma coisa que tenha a ver com um círculo, o círculo que você já conhece, o círculo, aí esse π vai aparecer. Esse número π aqui, ele tem uma relação estrita, assim, com formas circulares. Seja cilindro, ou o próprio círculo, circunferências, esferas, enfim, tudo que for circular, em algum momento o π vai aparecer. Então, quando vocês forem calcular volume, por exemplo, no ano que vem, de algumas coisas simples, vai aparecer bastante esse número π aí na vida de vocês. Inclusive agora, eu não sei se vocês sabem, eu tenho uma turma e o Jordão tem a outra. E aí, a gente juntou as turmas e eu estou dando um assunto e ele está dando outro. Eu fiquei com essa parte de números e ele ficou com a parte de geometria. E aí, lá na parte de geometria dele, está aparecendo muito essa questão do número π. Muito. E os alunos nem sabem o que é. Bom, pois agora vocês estão preparados. Vocês já vão saber. Entendeu? O que vai ser esse negócio aí? Professor, eu vou sentir só falta no nono. Eu vou sentir falta de vocês também. É isso. Acho que ele vai ficar com a gente no nono, não. Olha, no meu caso, eu só fico com 901, tá? Quem for para 902 é isso.
É isso, tchau. Mas também vamos estar com ele no nome. Então, olha só. Resumo da ópera até agora. O que são os números irracionais? São os números que a gente não consegue representar por fração, ou seja, divisão. Porque, aliás, e quais são esses números? São os números que tem vírgula e depois da vírgula eles não têm um número que se repita, ou seja, não tem um período. E aí, esse número aí, que não tem período, a gente não consegue representar por fração e chama de irracional. Aí aqui tem alguns exemplos de números irracionais. Agora, olha só, peraí, deixa eu ver aqui uma coisa. Tio, não nos abandone, vou conversar com o tio no WhatsApp. Beleza. Gente, essa cachorra tá louca. Peraí, gente, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá, vamos lá. Eu vou colocar aqui essas atividades, é o que está no livro, tá? Vamos resolver, mas não é para entregar no Google, a gente só vai resolver aqui para complementar a aula mesmo. Primeiro, calculando-se raiz de 30, chama raiz, tá? Obtém-se 5,4772255, etc. Número que tem representação decimal infinita, mas não é uma dízima periódica. Isso é do livro, tá, gente? Não é para vocês entregarem. Conclui-se, então, que raiz de 30 é um número. Aí eu vou deixar vocês pensarem nessa. Letra A, letra B, letra C, letra D. A, natural. B, inteiro. C, racional. E letra D, irracional. Irracional. Ih, gente, e por que é irracional? Ai, caramba. Aí você vai pensar assim, professor, peraí, mas você não falou agora que os números irracionais são só as raízes de número primo? Não, para de graça que eu não falei isso. Eu disse que as raízes de números primos são exemplos de números irracionais. Esse 30 aqui, inclusive, não é um número primo, tá? 30 dá para dividir por 2, por exemplo, então não é primo. Mas quando você calcula a raiz, você tem esse número aí, 5,4772255, que, como diz a questão, tem uma representação decimal infinita, mas que não é uma dízima periódica, porque não tem nenhum número se repetindo aqui, ó. Não tem. E aí, gente, um número que é decimal infinito, que não tem dízima periódica, é um número irracional, que é o que a gente está estudando agora, que seria a certa letra D. Se fosse para resolver no caderno, pronto, já tinha mais uma questão aí, mas não é, tá? É só para complementar a aula. Segunda, bora ver aqui. 2. Um exemplo de número irracional. Vou logo pensando aí. Não fala ainda. 3,12. B. 3,50. 150. É isso? É, isso mesmo. 151. Agora, C. 3,32. 132. 1. Vai embora. Letra B. 3,29. 0,29. 129. 229. Ai, caramba. 3, foi embora. Eu não entendi isso. Não tá. E aí, gente, qual desses aí é o número irracional? D. Letra D? Deixa eu ver. Esse teclado mexe com os meus nervos. Tio, não nos abandona. Aí, melhorou. É a letra D, gente? Pra mim é a letra B. Letra B? A B vai ficar 501. A letra C vai ficar 321. A A vai ficar
12. Esse garoto é meu orgulho, Calma. isso mesmo, muito bom. Gente, você tem que prestar atenção nos Respeita. detalhes, tá? Olha só, o único aqui que é irracional realmente é a letra D, mas vamos por parte, vamos para a letra A. Letra A tem um 3 antes, né? Não é o zero. Para você transformar numa fração, teria que fazer aquela divisão lá que a gente já sabe fazer, aquela separação. Mas o interessante não é a gente fazer a divisão, porque não está perguntando qual é a fração. Mas a gente sabe que dá para transformar isso aqui numa fração. Por quê? Porque tem um período, ó. 12, 12, 12, 12, 12 para sempre. Ou seja, isso aqui é um número racional. Nossa, lindo, meu querido. Perfeito. Letra B também, como o Juan falou, ó, 501, 501, 501 para sempre. Então tem um período. Se tem um período, é um número racional também. Nossa, esse aqui conseguiu ficar melhor que o primeiro. Letra C também tem um período, ó, 321, 321, 321. Então também é um número racional. Olha, esse aqui ficou melhor. Então sobra a letra D. Essa letra D, gente, não tem um período, ó. Começa com o número 29, aí depois 0,29, depois 129, 229, é provável que seja depois 329, depois 429. Enfim, esse número aqui é um número irracional, porque ele não tem um período. Entenderam? Entenderam? Sim. Beleza. Próxima, terceira. Terceiro. A parte decimal da representação. Deixa eu aqui para entrar. Compreendemos tudo. Ah, que bom, fico feliz. A parte decimal da representação de um número segue o padrão de regularidade. Já começou a usar a palavra difícil, Zidilo, indicado. Qual é o padrão? 0,12, 112, eita, 1112, ai, peraí, 12, 112, 1112, tá, é só colocar um número 1 antes, 1, 2, 3, 4, 2, depois vai ser 5, 1, 2, 3, 4, 5, 2, e vai embora. É isso mesmo. Este número é A, B, C, opa, B, C, D. Aí eu quero ver, vamos lá, letra A. Racional não inteiro. Racional não inteiro, legal. B, inteiro negativo. C, irracional negativo. Letra D, irracional positivo. Terceira questão do Enem de vocês lá, gente. E aí, D qual de é? novo. D? D, irracional positivo. Isso mesmo. Alguém discorda? Alguém tem outro lance? Deu bug no cérebro? Não, não foi bug não, é porque eu que perdi a conta dos números uns, não te preocupa. Letra D, né, gente? Por que não é letra? Por que é letra D? Vamos lá. Por que não é letra A? Racional, não inteiro. Realmente não é o número inteiro, mas racional. Não é racional. Isso aqui não tem nem um período para ser racional, então tá errado. Inteiro negativo. Onde que isso é número inteiro, gente? Tem vírgula, não é número inteiro, tá? Só para relembrar aí. Não é nem negativo. Não é nem negativo, porque para ter negativo tem que ter um menos aqui, né, gente? Aí você já deve saber isso também. C. Irracional negativo. Não é. Irracional realmente é, mas negativo não é. Por que não é negativo? Porque não tem o menos aqui na frente. Então não é negativo. Sobrou o irracional positivo. Aí isso já pode criar uma pergunta aí na cabeça de vocês. Professor, os números irracionais, eles podem ser negativos?
Podem. Da mesma forma que você tem raiz de 2, você também tem menos raiz de 2. Tá? Só para vocês entenderem isso aí. Da mesma forma que você tem o π, você tem o menos π também, tá? Eles têm números negativos também. Então, você tem irracional negativo, só para deixar bem claro isso. Ok. Deixa eu ver aqui. Então, olha só para a gente recapitular. Nosso primeiro conjunto lá foi os números... Ah, tá muito pequeno. O primeiro conjunto foi números naturais. O segundo conjunto, que abrangia os naturais, foi os números inteiros, né? Depois dos inteiros, veio os números racionais. E agora vem o conjunto dos números irracionais, que é a letra I. Onde é que eu coloco esse I aí, gente? O que vocês acham? Circulando assim os racionais ou não? Não. Não, né, gente? Não. Quando a gente coloca assim, esses conjuntos um dentro do outro, esses círculos, não são círculos, mas enfim, essas formas arredondadas, assim, um dentro do outro, a gente está dizendo assim, alguns números desses estão dentro desse também. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu falei. Tipo aqui, ó, alguns números inteiros, naturais, perdão. Alguns números naturais também estão dentro dos inteiros. Então, quando a gente inclui um outro, é porque alguns estão lá dentro. Mas, no caso dos números irracionais, não tem nenhum número que seja, ao mesmo tempo, irracional e racional também. Inclusive, isso foge até da lógica, né? Então, o conjunto dos números irracionais, ele é um conjunto à parte. Ele é aqui pro ladinho, tadinho. Não tem nada a ver com o resto. Não tem nenhum número que se misture entre um e o outro. Nenhum. Coitadinho, fica pra cá. Entenderam o que eu falei? Isso mesmo, Hermes. Ele é um conjunto solitário. Nenhum número dele lá se envolve com os daqui. Aí, professor? Oi. Aí tem aquela parte aqui do o conjunto dos números reais, que fala que dois pertence ao conjunto. Isso mesmo. Então, olha só, gente. Essa é a próxima coisa que nós vamos estudar. O que nós temos? Do lado esquerdo, nós temos o conjunto dos números racionais. Aqui, ó, a seta aqui. Do lado direito, nós temos o conjunto dos números irracionais. Do lado esquerdo, os que podem ser fração, tá aqui. Do lado direito, os que não podem ser fração. E aí, queridos alunos do 8º ano, quando você junta todo esse mundo aí dos números que é fração, dos que não são, as dízimas periódicas, as dízimas não periódicas, é positivo, negativo, zero, raiz de 2, todo mundo, quando você junta esse povo todinho, a gente chega nesse conjunto maiorzão aqui, que é o grande da matemática, representado pela letra R, chamado também de conjunto dos números reais. Meu queridinho número real. Mas por que era real? Por que era real? Já teve outro nome? O que eu posso te dizer é que o nome é real porque existe o conjunto dos números imaginários. Real vem de realmente existir, tá? Eles existem. Um dia, talvez, você estude o conjunto dos números imaginários que não existem. É uma loucura, gente, nossa. Mas tá, calma, vamos parar por aqui por enquanto, tá? Deixa isso lá pro ensino médio. Na verdade, eu acho que nem tem mais isso no ensino médio. Devem ter tirado, não sei. Mas, enfim, existem. Existem os que não existem, isso eu quis dizer. Vocês entenderam a viagem? O negócio tá louco. A Adriana, inclusive, ia brigar dizendo que a gente tá fumando, aliás, cheirando orégano, né? Pois é. Mas existem os números que não existem. Tio, eu tô meio enjoado. Como assim? Que bugado, bro. Pois é. Existem os números que não existem. Acordei com febre, então eu não sei se eu vou ficar. Vai ter dever. Não, hoje nós não vamos fazer atividade, tá? Hoje é só a introdução. Amanhã a gente faz algumas atividades. Gente, olha só.
Vou logo colocando o nome e o sobrenome de vocês e a turma aí, tá? Matemática é pop, matemática é tech, matemática é tudo. Isso mesmo, Ernest. É verdade, matemática é tudo. Existem Bom, os números que não existem, tipo a existe. volta dos que não foram. Isso, exatamente. A volta dos que não foram. Isso mesmo, ó. Olha só, gente. A próxima coisa no livro, na página 59, já é o conjunto dos números reais. Mas nós temos só 10 minutos, né? Que esse povo atrasou. Não sei por que vocês se atrasaram, mas amanhã todo mundo aqui, 10h15, viu? Então amanhã a gente continua. Tá bom? Mas deu para vocês entenderem o que é o número real? Aliás, o que é o número real, gente? É o número que existe, né? Não. O que é o conjunto dos números reais? Pronto. Olha o Jackson. E Jackson, mesmo que você chegando agora, coloca o nome do teu nome aí. Coloca logo o teu nome aí, Jackson. E aí, gente, o que é o conjunto dos números reais? É isso mesmo que você está pensando. O conjunto dos números reais é a farofada toda. É junta todo mundo. É positivo, negativo, fração, não fração, raiz de 2, com Aí menos raiz pega de aquele, 2. pega aquele solitário de também, chama aquele solitário. Junta o solitário com todo mundo, joga todo mundo na mesma sacola e aí você tem o conjunto dos números reais. É tudo, 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 tudo. Entenderam? Ah, só não tem uma coisa, raiz de número negativo, raiz quadrada de número negativo não existe no conjunto dos números reais. Isso a gente vai estudar depois, tá? Mas não existe. Ou seja, não é um número real, o que significa que é um número imaginário. Mas finge que eu não falei para vocês de número imaginário, tá? Finge, só finge. Meu primo me fala isso todo dia. Então, alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Todo mundo já colocou o nome aí na frequência? Não, professor. Oi, Paula, pode falar. Tipo, esse negócio de conjunto assim, quando o homem começou a fazer contagem dessas coisas assim, são os números naturais, né? Aí surgiram outros conjuntos. Aí quem foi que criou esse negócio assim de conjunto, você sabe, pelo menos? Eu posso te responder isso amanhã? Eu vou te contar uma historinha amanhã. Só que a gente não tem tanto tempo. Pode ser? Eu sei que quem inventou a matemática foi os pastores de ovelha. Sim. A matemática começou há muito tempo atrás, quando eles precisavam começar a dar quantidade para as coisas. Porque não existiam números, e aí era uma quantidade muito grande de ovelhas, e não tinha como eles dizerem como era. Aí eles pegavam e iam colocando pedrinhas numa sacola para cada ovelha. Mas, gente, olha o trabalho que isso dava. Como é que eles iam contar as pedras depois? Enfim, surgiu por aí, mais ou menos. Faz muito tempo. Tem uns 5 anos, mais ou menos. Sim, gente. Então a gente se vê amanhã aqui, 10h15, tá? Pois é, Paula, amanhã eu te conto essa historinha da matemática. Beleza. Hora da historinha. Hoje com de fadas aí o cabo inteiro. Gente, eu vou encerrar a gravação, tá? A gente se vê lá no canal. Tchau, gente. Tchau. Tchau, galerinha do canal. Gente, dá tchau pro canal. Tchau. Vamos, Próxima, cara. Sejam felizes. vamos arranjar Isso o é que tudo, fazer. pessoal. Isso mesmo. Vai dormir.